Vocês veem que eu tenho a quem puxar, né? Aguenta aí só um bocadinho. Não é tão igual assim que eu não estou tão moderna, mas eu vou chegar lá. Então, eu vou, antes de começar a abrir, o pastor começou a falar sobre improviso, né? E vou começar já improvisando mesmo. Eu sempre sonhei assim que um dia eu ia estar aqui em cima pregando na minha igreja. Eu faço parte dessa igreja tem 12 anos, né? E muitas histórias, nossa, já passamos por mares, né? Tantos mares, e eu tenho muito amor, assim, de estar, assim, fincada nessa âncora, sabe? Para mim é um prazer. Para mim é muito bom estar aqui nessa noite. Eu vejo assim como uma visão sendo realizada, porque um dia eu entrei pela primeira vez naquela portinha lá de Javari com a minha filha com 21 dias no colo, sem nem saber direito o que era ser crente, o que era nada. Mas eu entrei com a minha filha nos braços. E um dia, isso foi em fevereiro de 2001, e nunca mais eu saí desse lugar. Isso é bom, né? Amém. É bom criar raízes. Seria muito bom também se eu soubesse mexer nisso aqui. Ué, gente, eu me atrapalho. Cadê minha filha, Sofia? Eu não sei o que está acontecendo, ele está ficando escuro. Aqui, eu quero descer esse troço. Eu quero descer esse troço aqui. Obrigada, filha. Então, eu sempre assim faço, quando eu vou falar alguma coisa, eu nunca me preparo. A primeira vez assim, que eu me preparo e pretendo seguir a risca para eu não demorar muito, para eu ser breve na palavra e poder dizer assim as coisas, embora seja meio difícil. Mas eu desejo de fundo do meu coração que tudo aquilo que eu disser aqui seja totalmente guiado pelo Espírito Santo. Pois as minhas palavras perdem completamente o sentido se eu estiver pretendendo convencer vocês de alguma coisa. Então eu não quero convencer vocês de nada, porque quem convence é o Espírito Santo, né? Então eu desejo muito mesmo. Mas desde que a Marta me disse que eu traria uma palavra para o culto das mães, e isso ela falou com bastante antecedência, a primeira coisa que eu pensei, e sem nenhuma demagogia, por que eu? Eu não fiquei com medo, eu não fiquei com vergonha, eu não tenho o menor problema de falar em público, eu sou professora, eu dou aula para criança, eu dou aula para adolescente, e vocês sabem como os adolescentes são muito desafiadores, e eu dou aula para eles. Muitas vezes eu sou obrigada a enfrentar os meus alunos em sala de aula, né? Não só dar aula, mas enfrentar os alunos, não com prepotência de saber mais do que ele, mas em embates morais que a gente trava. Então, não por nada disso, mas eu pensei porque quem me conhece
que eu tenho crise. Eu não me acho uma boa mãe muitas vezes. Minhas amigas mais chegadas, as pessoas mais chegadas, né, sabem que às vezes eu choro rios de lágrimas. Agora mesmo, ontem, na minha casa foi um camarim para os palhaços, né? Porque como eu faço teatro, então tudo eles param lá em casa. Eu fico pau da vida porque eu não quero emprestar minhas coisas. Aí eu empresto tudo no final. Aí foi todo mundo lá para casa, mas na hora que eles chegaram, eu estava na cama. Aí a Jaque sentou assim do meu lado e começou a conversar comigo. Comecei a chorar por conta das coisas de ser mãe. Aí quando eu comecei a chorar, quem entrou no quarto? Rafael. Rafael tá aqui? Então, Rafael PQ. Quem não conhece Rafael PQ não sabe o que está perdendo. A Amanda sabe disso, que é noiva dele. Quando ele entrou no quarto, ele falou assim tu me constrange, né? Pronto, acabou minha tristeza. Eu falei para ele que não tem como. Toda vez que eu encontro com ele, eu fico alegre. Amanda, Deus te abençoe, porque deve ser a coisa mais deliciosa do mundo ter um companheiro alegre. Que você seja muitíssimo abençoado nesse relacionamento. Amém? Porque seu noivo é uma bênção. Ele sempre me traz alegria, sempre. Então foi muito engraçado. Ele é um palhaço, verdadeiramente. Então eu pensei, por que Deus queria que eu falasse se eu sofro tanto? Por que Deus queria que eu falasse se eu acho tudo tão errado dentro da minha casa? Por mais que eu seja crente. Por que Deus queria que eu falasse se eu erro tanto? Eu erro mesmo, sabe? Eu falo coisas horríveis. Eu falo com meu filho, às vezes assim, você quer ser um adolescente desdentado? Porque eu vou arrebentar você. Né? Eu falo para minha filha, eu falo assim, eu vou pegar essa tua roupa, eu vou picar todinha, eu vou pegar uma tesoura, não vai sobrar nada no teu guarda-roupa. Você duvida que eu pego com as coisas, varejo tudo lá embaixo? Eu falo essas coisas, eu sou pedagoga, tá, gente? Formada, licenciatura plena. Né? Mas na hora que o sangue me ferve, é a pedagogia do tamanco, entendeu? Que vem. Eu quero baixar o tamanco em todo mundo. Eu agarro o filho pelo cabelo, eu varejo o filho para tudo quanto é lado, eu tenho 3, né? Bom, vai filho para todos os lados. É uma loucura que eu faço. Né? Às vezes a minha filha se arruma e eu olho para ela e falo assim, tu acha que tu vai sair com essa roupa? Aí a coitada volta e troca tudo. Coitada não, coitada de mim, né? Ou então elas falam uma coisa assim, muito achando tudo, eu olho e começo um discurso ético de mais ou menos 3h30. Só porque elas falaram assim, poxa, fulaninho, aí eu começo. E eu me sinto péssima com isso tudo. Me sinto péssima porque eu quero ser um exemplo, eu quero ter uma mansidão de espírito, eu quero ter tudo aquilo que tem quase 13 anos que eu busco. E eu falo para Jesus, Jesus, eu não consigo ser assim. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu sou uma bênção, eu sei que eu sou. Mas muitas vezes eu não consigo ser assim. Gente, algumas mães se identificaram com esse meu testemunho? Obrigada, irmã. Estou vendo uma mãozinha ali bem assumida. Obrigada. O pessoal está se assumindo mais. Obrigada. Porque não é fácil, não é verdade? Então, eu pensei isso porque, mas eu comecei a orar e eu pensei uma coisa, se Deus não quiser, eu não vou pregar. Se Ele não quiser, eu não vou pregar. Porque com Deus é assim. Eu já vivi situações na minha vida, muitas vezes, que eu falei, se Deus não quiser, isso não vai acontecer. E, de fato, aí, mas se Ele quiser, Ele vai mudar isso. Vai acontecer alguma coisa, vou chamar outra pessoa, então eu não vou pregar. E se vocês quiserem confirmar isso que eu estou falando, está lá em Tiago 4,15, essa palavra. Então, todas as minhas pretensões já foram abandonadas. Aí sequer eu me preocupei com o que deveria dizer, né? Eu falei, bom, se Deus quiser, eu vou. Se Deus não quiser, eu não vou. Então eu não vou me preocupar com o que eu vou dizer, mas eu vou orar. Então eu comecei a orar. Também me baseei biblicamente para isso. Está lá em Isaías 30, 21. Quem gosta de anotar, anota que você vai pegando. E eu comecei a orar e pedir para Deus, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, eu sei que o Senhor sabe exatamente o que quer que eu diga.
me fala, me diz. E Deus falava para mim: dá teu testemunho, dá teu testemunho, fala da tua vida, fala da tua vida, abre o teu coração, não tenha vergonha, fala da sua vida, fala das coisas que você sofre, fala das tristezas que você sente, fala das alegrias que você tem, fala da tua vida. E aí, irmão, acontece o seguinte: quando, lá prestando isso me assustava um pouco, porque eu sabia que a minha família ia estar aqui, minha mãe, minhas filhas, e falar da criatura que eu era pode parecer incrível para falar para os outros, sobre o que Jesus pôde fazer na minha vida. Eu pegar uma pessoa assim e contar todo o meu testemunho, eu não tenho problema nenhum. Mas, se os ouvintes forem os meus filhos, sabe aquela coisa que você tem que dar exemplo? Pois é, se a gente não tomar cuidado, vem um espírito de hipocrisia enorme, gigantesco, que vem assim, enorme, de braços abertos, falando assim: mas você vai falar isso? E aquilo? Ah, mas aí você vai falar isso? E aí, como é que vai ser? Como é que depois você vai se explicar? E aí eu comecei a ficar com medo, porque tem coisas, uma dessas coisas até já me foi perguntado por uma das minhas filhas e eu menti para ela, eu estou confessando de púlpito e ela vai entender o que foi. E como eu menti para ela, eu procurei a pastora e conversei com a pastora, e a pastora falou para mim assim: Moema, não minta. Sabe por quê? Porque você vai poder dizer para ela que você fez isso porque você não conhecia Jesus e que Jesus fez toda a diferença na sua vida. E se você conhecesse Jesus, você não teria feito. Mas até hoje, até o dia de hoje, até o dia que Deus separou, que foi o dia de hoje, eu nunca contei isso para ela, nem para minha mãe, nem para minha outra filha. Mas eu vou contar essa noite. E quando eu comecei a pensar sobre isso, sabe o que aconteceu com o espírito de hipocrisia? Ele bateu em retirada. Ele bateu em retirada porque é assim: resistirei ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é uma verdade. A Bíblia é totalmente verdadeira. Quanto mais eu vivo, mais eu descubro o quanto Deus é pleno, verdadeiro e absoluto, e a sua palavra é boa, perfeita e agradável. Quem não é bom, quem não é perfeito, quem não é agradável, sou eu. Eu que vacilo, eu que erro, eu que dou aquele surto. Bom, pois é, se a gente não tomar cuidado, esse espírito se agiganta, tenta tragar. E se vocês quiserem conferir também, tem uma palavra muito legal lá em Provérbios 28:13. Eu estou deixando assim só as citações porque depois eu separei uma parte bem legal da Bíblia para ler junto com vocês. Então vocês anotem Provérbios 28:13, que está confirmando tudo isso que eu estou dizendo. Porque quando você toma uma atitude, faz um movimento para Deus, e aí isso está lá em 1 de João 1:9, não há jeito de você ficar indiferente. Entendeu? Quando Deus ele te fala uma coisa e você se movimenta em direção a Deus, não há como ficar indiferente. Não há como. Se você ficar parado, se você dá as costas, ou se você volta para trás, você não acontece nada. Mas se você dá um passo, e muitas vezes a gente fica esperando as carruagens de fogo, os fogos, os isso, os aquilo, não. E a gente sabe que Deus usa criança, ímpio, qualquer coisa para falar com a gente. Cena. Assim eu sou de teatro, então eu sempre falo esses termos assim, Então você está passando, você de repente vê uma cena na rua, aquilo ali te confirma alguma coisa. Deus está falando contigo, sabe? Então Deus ele fala com você o tempo todo. E fala audível também. Fala assim de você escutar. Fala assim, faça isso, faça aquilo. Você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. E ele fala, não é coisa da sua cabeça, sou eu que estou falando com você. Ele fala mesmo. Então, e agora de novo. Não, subi muito. Peraí, gente, só um instantinho. Acho que o negócio vai funcionar. Foi. Tá indo. Quase. Eu acho que eu li ou escutei isso em algum lugar.
Mas Jesus ele não faz uma mudancinha na sua vida, não. Mesmo que você seja daquele tipo que pensa que antes de Jesus a sua vida não era nada ruim assim. Isso também a gente tem uma citação, Romanos 3:23, né? Que ele apenas melhorou a sua panorâmica. Tem gente que pensa isso, né? Eu, que era toda errada, que os meus pecados assim eram bem claros, para mim foi fácil, né, admitir a mudança de Jesus. Mas para quem, por exemplo, tinha uma vida assim mais regrada, quando Jesus entra, você pensa assim, poxa, Jesus me melhorou, né? Eu sou bem melhor hoje, né? Eu até que não era tão mal e agora eu sou uma pessoa, né, melhor, eu compreendo melhor as coisas, a panorâmica amplia. Quem era assim pecador, né, bravo, tipo a maioria que está aqui, né, tipo todos, né, admite assim, mas só que Jesus não faz uma mudancinha, ele não apaga uma frase, ele arranca praticamente todas as páginas do livro da sua vida. Ele deixa talvez aquelas que você é inocente. E ele reescreve a tua história. E escreve o teu nome no livro da vida. Né? E isso é tremendo. Isso é demais. É uma mudança radical. Gente, a minha vida é outra. Né? A gente não muda e a gente muda. É interessante isso. A gente potencializa muitas coisas que a gente deixa de ser outras. Mas Jesus, ele transforma. Ele transforma. Não porque você quer, nem porque você mereça. Eu brinco dizendo que eu sou uma mulher ao contrário. Quando todo mundo vinha, eu ia. Quando todo mundo pensa, eu estou dormindo. Quando todo mundo está dormindo, eu estou pensando. Eu sempre brinco isso. E eu sempre fui assim, né? Sempre fui assim. Todos os meus amigos me achavam uma mulher muito moderna. E de repente eu me converti e eles achavam que eu tinha pirado. Eles estavam certíssimos. Porque hoje eu me sinto mais do que moderna. Eu me sinto uma mulher contemporânea, à frente do seu tempo, louca por Jesus. Completamente apaixonada por Jesus. E sinceramente eu não gosto de religião. Eu até pergunto isso para os meus alunos. Qual era a religião de Jesus? Alguém sabe dizer qual era a religião de Jesus? Jesus era cristão? Jesus era evangélica? Jesus era católico? Jesus era não, né? Agora, a palavra de Deus, ela não é religiosa. A palavra de Deus é verdade. Ela não é de costumes, né? Ela é de verdades. E eu amo a palavra de Deus, eu amo Jesus Cristo e amo aquilo que Ele me propõe a fazer como pessoa. Então vamos lá. Né? As pessoas me chamavam de polida, política, sensata. Então eu vou contar para vocês uma história. Vou começar. Capítulo 1. Eu tinha 19 anos, eu namorava um rapaz já há 2 anos. Ele era meu namorado, ele era louco por mim. Eu era mais ou menos louco por ele. Mas ele era louco por mim. E aí eu fiquei grávida. Porque eu não tive relações sexuais com ele. E eu fiquei grávida. E esse meu namorado, ele quis muito que eu tivesse esse filho. Muito. Mas eu não quis esse filho. Eu não queria ter esse filho. Eu tinha 19 anos, eu tinha uma vida inteira pela frente. Eu queria estudar, eu queria morar sozinha, eu queria fazer teatro, eu queria muitas coisas. E eu fiquei grávida. E sabe por que eu fiquei grávida? Porque eu quis. Porque eu prazer. Porque eu não me preveni. E porque é assim que as coisas acontecem. É assim que as coisas acontecem, meninas. É assim que as coisas acontecem, mulheres. Quando a gente transa, faz sexo, faz amor, não sei como a gente vai falar, que a gente não se previne, que a gente faz antes do casamento, que a gente faz achando que mais ou menos não vai prestar ou vai prestar. Não, a gente fica grávida mesmo. E depois as pessoas dizem assim, eu não sei como eu fiquei grávida. Quer que eu te conte? Eu não vou contar agora, porque não é o lugar, mas eu posso contar para vocês como é que a gente fica grávida, se alguém tem dúvidas. E eu fiquei grávida. E aquilo se tornou uma tortura para a minha vida, porque eu não queria. E eu fiquei muito segura, muito segura. E o meu namorado queria casar comigo e tudo. Ele tinha
emprego, coitado. Mas ele queria casar comigo e eu não queria contar para minha mãe. Eu não queria decepcionar minha mãe. Eu não queria que a minha mãe soubesse que eu não tinha relações com ele. Eu só pensava na minha mãe. Meu Deus do céu, como é? Porque no meu tempo é diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia as meninas sentam e falam: mãe, olha só, eu transei. No meu tempo, se eu fizesse isso, a minha mãe caia dura e infartada para trás. Então eu não queria. E aí, mas ele foi assim, um cara muito bacana comigo. Eu digo bacana porque ele respeitou a minha vontade. E aí eu fiz um aborto numa clínica, super clínica, em Botafogo, com toda a segurança do mundo. E eu saí de lá muito segura. E foi assim, tinha muitas mulheres no salão, muitas mulheres. E aí a gente entra, meia hora depois, eu saí daqui. Meia hora depois, a minha vida estava irremediavelmente marcada por uma atitude que eu tomei aos 19 anos, que eu achei que eu era muito senhora de mim mesma, que eu achei que eu tinha razão, que eu achei que eu sabia das coisas, que eu batia no peito achando que eu sabia de tudo. E a minha vida saiu completamente modificada, porque quando eu saí muito segura, mas dali a alguns meses começou a me dar um vazio na barriga, começou a me dar um vazio nos braços, começou a me dar um vazio no coração. E aí eu pensei assim: caraca, se eu não tivesse feito isso, ele ia ter 1 ano, ele ia ter 2 anos, ele ia ter 3 anos, ele ia ter 4 anos, 5, 6, e todos os dias da minha vida eu chorei porque eu fiz um aborto. Eu chorei porque eu ficava perguntando: aonde está meu filho? Aonde está a alma do meu filho? Onde está o espírito do meu filho? Eu não tinha religião, eu não tinha Jesus, eu não tinha nada. Eu ficava pensando: onde que ele está? Eu queria encontrar e eu não encontrava meu filho. E eu fiquei chorando anos. Aí um dia, eu nem sonhava conhecer Jesus. Eu falei assim para Deus: Deus, eu vou fazer um pacto contigo. Olha, eu estou entrando no 3º capítulo dessa história. Deus, eu vou fazer um pacto contigo. Se você me perdoar, você me dá filhos. Esse é um culto para mães, esse é um culto para mulheres, esse é um culto para meninas, é um culto para senhoras. E é um culto para homens também, porque quando a gente faz um filho, a gente não faz um filho sozinho. A gente faz um filho com alguém, com um homem, né? E aí eu falei para Deus: se o Senhor me perdoar, mas só se o Senhor me perdoar. Eu não sabia que Deus era misericordioso, eu não sabia quem era Deus. Eu achava que alguma coisa de Deus. Mas eu falei: se o Senhor me perdoar, o Senhor me dá um filho. Mas se o Senhor não me perdoar, o Senhor não me dá um filho. E eu fui ter meu primeiro filho. A minha primeira filha nasceu, eu tinha 37 anos. Eu fiz isso aos 19. Você calcula quantos anos eu passei da minha vida achando que Deus não tinha me perdoado. Porque eu nunca evitei filho. Nunca. E eu não fiquei grávida. Eu tive namorados, relacionamentos longínquos, e isso nunca acontecia. E eu chorava, e eu pensava: Deus me perdoa, Deus me perdoa. E eu chorava. Deus me perdoa. Sabe por quê? Também porque eu não me perdoava. Porque eu sempre pensava quantos anos ele tinha, o que ele podia estar fazendo, o que ele não podia estar fazendo. E eu ficava pensando o que era ter filho, que ter filho era lindo, era maravilhoso, era uma coisa fofa, cadê? E pensava assim, sabe, de uma maneira muito romântica sobre o que é ter filhos, que foi outro engano da minha vida. Não é nada romântico ter filhos. É bom, é lindo, é maravilhoso, é uma bênção de Deus, mas é uma parada dura. Você tem que estar assim, sabe, é quase que um serviço de pedreiro. Você tem que estar afim mesmo para você enfrentar as batalhas que você trava, porque depois que você é mãe, tem uma coisa que a gente já começa de cara: a não querer que os filhos façam aquilo que a gente fez.
A gente não quer que o filho caia, a gente não quer que o filho tenha febre, a gente não quer que o filho... Começa assim, desde pequenininho, fez cocô? Tudo bem, não fez cocô, ai meu Deus, fez cocô demais, ai meu Deus, não fez. Fez xixi, ai a fralda está seca, quantas horas a fralda está seca? Aí começa. E aí você começa a entender que ter filho não é só a parte, sabe, boa. Tem tudo, um monte de coisas que a gente precisa para ter um filho. A gente tem que cuidar, a gente tem que dar remédio, a gente tem que ter médico, a gente tem que educar, a gente tem que ensinar a sentar, dizer por favor, dá licença, muito obrigado. A gente tem que ensinar a não chutar as pessoas, que eles chutam, a natureza deles é chutar. Então a gente tem que ensinar que eles não chutam, que eles não mordam. Esse negócio de morder então é um horror, dá altos problemas na escola. A gente quer que os filhos sejam alfabetizados. Aí a criança não é alfabetizada, você acha que ele tem problema, não tem, quem tem a professora, mas você acha que é teu filho. Até ter provar que o berimbau é gata, você morre do coração, entendeu? Aí teu filho é levado, ele é imperativo, tem que dar remédio, Ritalina pra ele. Não, aí se você dá Ritalina, não é nada disso, a criança fica mais pirada ainda, entendeu? Aí ele cresce mais um pouquinho e quer namorar. Aí você se mata. Você se mata, você pede uma gilete para cortar os seus pulsos, porque você não quer que os seus filhos namorem, não quer, você namorou, você não quer que seus filhos namorem. Eu não quero que nenhuma das minhas filhas namore. Eu falo para elas, eu não quero que você namore. Você imagina o inferno dela em casa, né? É uma luta, uma loucura, porque é óbvio, né? E aí, o que aconteceu com essa história? Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, que eu peguei o exame, assim, li positivo, eu não li positivo, eu li assim: minha filha, eu te perdoo. Sabe? O meu ventre se encheu de amor, de perdão, de tanta coisa. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. A primeira coisa que eu fiz, eu não tinha nem casado, porque eu também não conhecia Jesus. E para mim, uma coisa era ter filho, outra coisa era casar. Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Se tinha uma coisa que eu não queria era casar. Eu queria ser mulher independente, dona do meu nariz, no meu apartamento, Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre. Vocês não ouviram falar desse casal? Eles viveram mais de 50 anos casados, cada um no seu apartamento. Eram dois filósofos. Eu sou professora de filosofia. Eu achava eles o máximo. Então eu queria ser assim também. Eu queria ter minha casa e tudo, mas nada desse negócio de casamento, porque Deus me livre um homem mandar na minha vida, né? Mas eu mudei. Jesus mudou isso na minha vida também, completamente, completamente. Hoje em dia eu reconheço a autoridade do marido sobre a vida da esposa, embora não seja casada. E eu ministro para várias amigas minhas casadas. Olha que ironia, é muito engraçado, né? Como eu ministro na vida delas. Um dia eu estava no trabalho, chegou um motorista e falou assim com uma colega minha que é casada: eu posso conversar contigo em particular? Eu estava perto dela. Eu falei: não pode, não, porque ela é casada, ela precisa de testemunha, eu vou ficar. Aí o cara olhou pra minha cara e ela também assim, mas ela já gosta muito de mim. Fala, deixa ela ficar. Aí ele falou, tudo foi embora. Ela falou: menina, você acha minha cara de vergonha? Eu falei: não, é melhor eu achar sua cara de vergonha, porque depois falaram de você mal, você falando em particular e com motorista, Deus me livre, né? E não deixei. E aí, logo depois do primeiro filho, logo depois, assim, não muito depois, 8 meses a minha primeira filha tinha, que era a Sofia. Aí eu descobri que eu estava grávida da Olivia. Pensa que eu fiquei triste? Estava escrito positivo: minha filha, eu estou te perdoando mais uma vez. Eu, ai, que legal. Fiquei mais feliz ainda. Nunca torci para ser menino ou menina, mas dessa vez eu torci para ser menina, porque era muito pertinho, viu, Érica? Aí eu fiquei assim: ah, meu Deus, tomara que seja uma menina, que eu vou economizar na roupa, no berço, nisso, naquilo, outro. Elas vão crescer juntas, vão ser amigas, vão ser inimigas, vão ser isso, vão ser aquilo. Eu fiz um plano na minha cabeça, sabe? E fiquei feliz. Eu não sabia o que me esperava, amiga. Mas a gente passa, porque o Senhor é conosco. Amém? E diferentemente de mim, você tem seu marido do seu lado. Diferentemente de mim, você tem o seu esposo do seu lado para te apoiar, né? Meus filhos são todos filhos do mesmo pai, mas eu não sou casada com ele. Eu me separei dele porque ele não quis se converter, ele não quis se casar, então eu escolhi Jesus. E não pense que foi fácil. Eu falo para minha filha: você pensa que é fácil para uma mulher
aos 40 e poucos anos, se recusar ao prazer, se recusar ao relacionamento, é muito mais difícil para quem nunca começou. É muito mais difícil para quem está começando com os hormônios. Porque aos 40 e poucos, nossos hormônios estão lá no céu. Entendeu? Mas eu escolhi a Cristo, eu escolhi Jesus, eu fiz meu sacrifício. E eu estou contando isso para vocês porque muitas vezes eu vejo a mulher firme na igreja, mas ela está firme, mas ela está sozinha. Mas aí aparece um homem, e aí ela pega na mão desse homem, vai embora e dá tchau para Jesus, sabe? E eu quero dizer para vocês que Jesus se põe no lugar de todas as nossas perdas. Que Jesus, ele simplesmente, preenche todo e qualquer vazio que a gente tenha. Que Jesus, ele está pronto para nos ajudar. Pronto para fazer com que a gente se conserte. Pronto para que a gente faça a coisa da maneira que ele quer. Então, amados, amadas, não há nenhuma condenação sobre vós, nenhuma. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos perdoados, pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. E ele tem uma proposta para cada um de vocês, como teve para mim, como tem para cada um de vocês, para vocês ficarem livres e felizes com ele. E isso é verdade, sabe? Não é dizer aqui agora, você fez o que você fez e agora para você foi fácil. Não foi fácil. Não é fácil. Mas eu estou aqui. E a vida dos filhos, me trouxe essa certeza de que eu não queria que as minhas filhas fizessem isso. E aí eu me converti. Quando eu me converti, eu ainda não tinha um relacionamento com o pai dos meus filhos. E eu fiquei grávida do meu terceiro filho. A primeira pessoa que eu contei foi para a pastora Tereza, aqui nesse púlpito. E ela me abraçou. E isso, gente, eu louvo a sua vida por esse dia, pastora. Porque, sabe, eu acho que a pastora, ela fez o que Jesus faria. Ela me abraçou, ela me beijou. Ela só faltou me botar no colo, sabe? Ela conversou com o pastor e o pastor agiu como um pai age, ele me botou em disciplina. Mas eu sei que ele me ama, ele ama meus filhos. Ele me corrigiu com amor. Mas em nenhum momento eu ouvi uma palavra mas de orientação. De, olha só como as coisas... E aí eu me desesperei. Terceiro filho, imagina, comendo maluco. Eu falei, não, agora é Gilete, agora manda Gilete que eu vou me matar. Mas graças a Deus, essa ideia isso é brincadeira, né? Imagina, nunca fiz isso, né? Mas é incrível, o meu filho, meu terceiro filho, ele veio, ele trouxe um equilíbrio para a minha vida, eu me organizei, a minha mãe veio morar comigo, porque eu fiquei desesperada, né? Já na segunda-feira eu já fiquei desesperada, já liguei para minha mãe, pelo amor de Deus, vem ficar comigo, porque eu vou ficar louca. Eu tinha 2 filhas, praticamente gêmeas. Tudo igual, tudo usando fralda. Eu fiquei 6 anos comprando fralda. 6 anos comprando fralda. Se eu tivesse comprado uma máquina de fazer fralda, eu ia ter posto fralda nos meus filhos e ter ganhado dinheiro. Porque eu contei. Hoje em dia, eu assino um chá de fralda e esqueço de dar as fraldas, é trauma. Eu fiz 6 anos comprando fralda na minha vida. Mas veio meu terceiro filho e aí eu tomei uma atitude. Eu me recolhi para minha família e para os meus filhos. E encerrei definitivamente algo que não estava bom na minha vida, que era aquele relacionamento que me afastava de Deus, era aquele relacionamento que me impedia de estar aqui em cima do púlpito, era aquele relacionamento que me impedia de me envolver com as coisas na igreja. Eu aceitei de bom grado a minha disciplina, e isso me ajudou, porque eu comecei a olhar para as minhas filhas e eu queria dar exemplo, eu queria dizer para elas tudo que Jesus fez na minha vida, eu queria dizer para elas que apesar disso tudo, eu tinha modificado, eu queria que elas olhassem para mim e me vissem como um exemplo. E hoje eu vivo, para Jesus, mas eu vivo para minha família, eu vivo para as minhas filhas.
sabe? Eu trabalho, eu faço tudo que eu tenho que fazer e volto para casa, para as minhas filhas e para minha mãe também. Porque houve também um rompimento entre romantismo e realidade. Por isso que eu estou dizendo, ter filhos não é romântico, não é romântico. Se você, sabe, ainda não tem, pensa um pouco, vai ter que ter filho é bênção depois que você casar, se você já arrumou casa, se você ainda não sei. Jesus tem solução para todo mundo. Não sou eu que estou dizendo isso não. Jesus tem solução para todo mundo. Ele não quer ver ninguém carregando um saco de pedra nas costas, porque ele fala, troca teu fardo comigo. Troca, gente, o fardo comigo, né? Então, quando eu tive esses filhos e que eu comecei a ir na porta do médico e falar, olha só, você precisa dar um remédio, porque está acontecendo alguma coisa comigo, eu estou muito nervosa, eu estou a fim de matar as crianças. E eu era louca para ser mãe, agora eu quero bem matar os meus filhos. Mas eu gosto deles, eu acho todo mundo uma graça, não vou matar ninguém não. Mas não era isso, era a responsabilidade de ser mãe. Era assim, educar, sabe? Era dar exemplo, era ensinar tudo que eu falei para vocês que é ter filho. É você ensinar o seu filho a não falar mal dos outros. Como é que você ensina seu filho a não falar mal dos outros? É não falando mal de ninguém, não é dizendo. Como é que você ensina seu filho que ele tem que respeitar o seu corpo? Não é falando, é respeitando o seu próprio corpo. Como é que você ensina que não vale a pena ao seu filho ir com qualquer um, fazer qualquer coisa? Agindo. Não adianta eu ficar de discurso para elas, eu tive que abrir mão de prováveis ou supostas, ou isso ou aquilo, porque Jesus falou no meu coração. Eu precisava ser exemplo para os meus filhos, eu precisava dizer para elas e para ele, né? Como outro dia eu falei para o meu filho, olha, que incrível, a gente é louco para o mundo mesmo. Eu falei para o meu filho, eu falei, cara, tu não pensa porque tu é homem, que quando você crescer, você vai sair por aí namorando, não, você vai, Deus está separando uma garoa para você. Sabe o que ele falou para mim? Ô mãe, eu sou uma criança, essa conversa para você ter comigo? Mas eu estou ensinando isso para o meu filho. Olha que delícia, gente, ensinar para o nosso filho que ele pode esperar uma mulher, que ele pode esperar uma pessoa. Porque a gente não tem que criar o nosso filho homem diferente do que a gente cria a nossa filha mulher, não, porque aí é hipocrisia. Entendeu? A gente pode dizer isso para o nosso filho, mas como esse mundo está lutando contra a gente? Como o diabo está, né? Assim, com unhas e dentes em cima dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos meninos, das meninas. A gente fica olhando muitas meninas, sabe? Mas os meninos estão tudo correndo perigo. E muito. Porque enquanto a gente está perdendo, não perdendo, mas enquanto a gente está olhando muito para as meninas, os meninos estão escapando. Estão escapando, o diabo está levando os nossos meninos. E a gente está preocupado com as meninas. E pior, a gente está julgando. Quando eu corrijo, quando eu falo com a minha filha, muitas vezes eu choro, e aí quando alguém vem falar alguma coisa, eu brigo com a pessoa, mas sabe por quê? Porque eu falo assim, que a gente não pode julgar, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se unir. Tem uma coisa que o índio faz que eu acho lindo. Sabe o que eles fazem na tribo dos índios? Além de fumar, aquelas coisas todas, eles um toma conta do filho do outro. Se uma criança ficar assim no meio, o outro índio vai, corrige, leva para casa, faz o que tem que fazer como se fosse seu próprio filho. Gente, eu fui líder do Ministério Infantil anos. E durante muitos anos, talvez algumas mães tenham ficado zangadas comigo, porque eu corrigia um monte de criança na igreja, como se fossem meus, com amor. Porque tem uma coisa, a criança e o filho, e eu acho que os meus filhos sentem isso. A criança, quando você corrige, mas ele sabe que você ama, ele fica revoltado, mas depois ele cede, porque ele sente o teu amor. É igual aluno. Aluno é assim também. Quando você é um professor que você é amoroso, quando você corrige um aluno, opa, enfia um pouco a viola no saco, porque ele reconhece que você é uma professora que ama, e não é uma professora autoritária, louca, barriga, achando que é dona da verdade. Né? Então a gente, para corrigir, a gente tem que ter amor mesmo.
Estou quase no fim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vou ter aqui até para não esquecer. Hoje eu estava em casa, deitada na minha cama, fechei a porta do quarto, estava um friozinho, botei assim as cobertas, fiquei orando, fiquei quietinha lá na minha cama. De repente eu comecei a escutar o maior batidão lá do meu quarto, né? Batidão do funk. E aquelas músicas, assim, eu sempre falo que fazer funk, você precisa aprender 5 palavras básicas. Primeiro é chão. Depois chão. A terceira é chão. E a quarta não, tem um negócio que faz assim que libera, não libera. Alguma coisa parecida e chão. Entendeu? E se você souber falar essas coisas, você faz um funk. Também tem uma que rima com chão, que começa com bum, que rima com dão. Entenderam, né? Uma outra. Então eu estou lá escutando batidão, e meu irmão estava em casa, veio visitar minha mãe, e eu meio constrangida. Aí de repente o Espírito Santo falou para mim assim: tu vai deixar o diabo entrar dentro da tua casa assim, com essa cara de pau? O Espírito Santo falou, mas eu levantei as cobertas igual a leoa, né? Não quis saber se tinha irmão, se tinha cunhado, se tinha ninguém, tinha vizinho. Falei, o que está acontecendo de diferente nessa casa? O que foi que modificou da hora que eu entrei pro quarto, agora da hora que eu saí? Aí teve um pouco de resistência, aquela coisa toda. Cadê o controle? Aí eu baixo a louca, cadê o controle? Tirei do funk. Sabe por quê? A gente não pode temer exercer a nossa autoridade. A gente não pode ter medo de ser mãe, a gente não pode ter medo de ser pai. Na hora, depois que você depois que vem a criança, a gente não pode ter medo, porque os nossos filhos nos amam. A gente ama os nossos filhos nos amam. A gente não pode ter medo de dizer não. Ontem eu saí, a minha filha me pediu um negócio, eu falei, filha, educar é também dizer não. Eu falei aquilo de brincadeira, assim, só para fazer efeito, mas era verdade, eu disse não mesmo. Entendeu? Você não pode ter medo de usar a sua autoridade, você tem que ir lá dizendo não, e não. Né? E quando você achar que dá para você ceder um pouco, você cede, né? Basta orar e pedir o Espírito Santo. Espera aí que agora bastou. Hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor, apesar de eu ter feito o que eu fiz. A parte triste da história, né, que foi a história do aborto. Um dia o pastor pregando, ele falou que Jesus recolhia as crianças abortadas. E aí nesse dia eu fiquei assim, tranquila, porque eu já sabia onde o meu filho estava, né? Apesar de tudo, se ele está, né? Ele estando com Jesus, ele está bem. E depois também a gente teve um seminário de libertação aqui, que eu passei por uma experiência muito legal com uma pastora psicóloga, e a gente conversou especificamente sobre essa história, porque apesar de tudo, eu ainda não tinha me perdoado. E vou dizer uma coisa para vocês: o arrependimento, ele é assim, quando você se arrepende de ter feito algo que você pode voltar atrás, é fácil. Mas quando você se arrepende de algo que você não tem como mudar, é muito difícil. Então você pensa antes de você tomar qualquer atitude que possa ferir o coração de Deus e ferir o seu próprio coração. Porque há coisas que não tem como a gente voltar atrás. Nunca mais eu vou ter esse filho. Nunca mais. Eu falo isso para vocês com dor. Sabe por quê? Porque eu tenho saudade dele. Eu tenho saudade do que eu nunca conheci. Eu sinto falta dele nos meus braços. Eu sinto falta de conhecer a história dele. Eu sinto falta. Talvez eu tivesse até netos agora. Sabe? Porque já teria aí, sei lá, quase 30 anos. Talvez não, talvez ele tivesse morrido, talvez ele tivesse se tornado uma má pessoa, talvez isso, talvez aquilo, não importa. Mas eu não sei a história dele, eu não sei. E isso não pode ser modificado. Vocês estão entendendo? Isso não pode ser modificado. Mas hoje eu falo para vocês tudo isso de coração tranquilo. Porque Deus me perdoou e porque eu me perdoei. Né? E porque essa é a minha história. Essa é a minha história.
história. Eu estou aqui sem máscara nenhuma, sem hipocrisia nenhuma, mostrando para vocês quem eu sou. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora, para a gente acompanhar um texto. Está lá em Romanos, que é o livro que eu amo. Romanos 5. Chama Paz e Alegria. Todo mundo lá? Amém? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meus filhos ganharam uma mãe que erra, que enlouquece, mas porque eu tenho Jesus, isso faz toda a diferença. E agora, plagiando Paulo, eu quero dizer para vocês que a graça do Senhor Jesus seja com vocês, recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. E muito obrigada pela oportunidade. Amados, vocês sabem que todas essas palmas, com toda certeza, são para Jesus, não são? Então Ele merece muito mais do que isso.